Ok, pessoal, então voltando aqui para a nossa disciplina de auditoria e segurança da informação. Essa aqui vai ser a terceira e última parte desse nosso conteúdo de criptografia, dessa parte mais conceitual, mais teórica sobre criptografia. Na última videoaula trabalhamos com chave simétrica e também com hashes. Nessa videoaula vamos ver aqui os conceitos, aprofundar um pouquinho no conceito de hash MD5. Também trabalharemos aí com assinaturas digitais e certificados digitais, tá bom? Então, prosseguindo, a gente viu aí que é uma hash, né? Ela é uma codificação que vai embutida ali. As hashes são muito úteis na distribuição de arquivos ou envio de comunicações. Então, com o hash você consegue verificar a integridade daquele determinado pacote ali, tá? E verificar se ele está correto. O hash pode ser enviado junto com a mensagem para que o receptor possa verificar a sua integridade. O receptor simplesmente executa o hash da mensagem novamente utilizando o mesmo algoritmo, depois compara os dois. Se os hashes combinarem, a mensagem não foi alterada. Se não coincide, a mensagem foi alterada. E aí, apesar de ser teoricamente possível criar um hash correspondente para dois conjuntos diferentes de dados, né, em teoria, né, chamada colisão, essa é uma tarefa muito difícil que geralmente requer um algoritmo de hash seja quebrado para que se possa realizar. Alguns dos algoritmos, como o Message Digest 5, conhecido como MD5, talvez um dos algoritmos mais conhecidos aí de hash, né, têm sido atacados dessa forma, embora produzir uma colisão ele não seja trivial. Quando tais casos acontecem, o algoritmo comprometido geralmente cai fora do uso comum. Algoritmos de hashing como SHA-2 e SHA-3 substituíram aí o MD5, né, nos casos em que é necessário uma segurança mais rigorosa, embora o MD5 é muito utilizado ainda hoje, né? Muitos outros algoritmos de hash existem e são utilizados em diversas situações, tais como MD2, MD4 e RACE. Agora vamos aqui para a parte mais relevante aqui dessa disciplina, que é a questão das assinaturas digitais. Eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Que é um conteúdo um pouquinho mais extenso aí, tá? Assinaturas digitais são um ótimo exemplo de onde uma função hash é utilizada. Assinatura digital, pessoal, assinatura digital tem uma diferença. Não é aquela assinatura que o cara assinou num papel, escaneou, editou lá no Photoshop e coloca no Word, tá? Aquilo lá é uma imagem que você está colocando dentro de um determinado documento. Assinatura digital é outro processo que a gente vai ver aqui, tudo bem? Assinaturas digitais permitem assinar um documento a fim de permitir a detecção e alterações no conteúdo da mensagem, para garantir que a mensagem foi legitimamente enviada pela parte esperada e para evitar que o remetente negue ter enviado a mensagem, que é o reconhecido como não repúdio. Então você dá uma assinatura digital na mensagem, tá? Para assinar digitalmente uma mensagem, o remetente geraria um hash da mensagem, então ele usaria a sua chave privada para criptografar o hash, gerando assim uma assinatura digital. O remetente então enviava a assinatura digital junto com a mensagem, normalmente anexando a própria mensagem. Ok? Quando a mensagem chega ao destinatário, o receptor utiliza essa chave para descriptografar a assinatura digital, restaurando assim o hash original da mensagem. O receptor pode então verificar a integridade da mensagem, fazendo o hash da mensagem novamente e comparando os dois hashes. Lembrando, tá, pessoal, não está aqui, mas isso aqui é todo o material, todo o capítulo de criptografia do livro do Andrews, ok? Embora isso possa soar uma quantidade considerável de trabalho, muitas vezes é feito pela aplicação de um software, né? Então, normalmente esse processo todo aqui é invisível aí para o usuário final. Uma assinatura digital é considerada juridicamente vinculada e, se for perdido ou roubado, deve ser revogado. E a gente vai ver mais para frente as autoridades que te dão essa assinatura digital, tá? Vamos ver aqui também os certificados digitais, que são muito utilizados, tá? Então, além de hashes e assinaturas digitais, também temos certificados digitais. Eles são criados para ligar uma chave pública a um determinado indivíduo, que são frequentemente utilizados numa forma de identificação eletrônica para essa pessoa em particular. Isso aí é muito comum, pessoal. Esse conceito aqui de certificados digitais é bem comum na área jurídica, área contábil. Você normalmente tem lá um cartão para poder fazer uma validação.
Para eu participar, por exemplo, de um leilão da Receita Federal, você precisa ter o seu certificado digital. Esse certificado digital é autenticado pelo navegador durante a operação, então te dá a situação lá do não repúdio. O certificado digital, vocês provavelmente já devem ter visto aquela mensagem assim: essa página não é segura. Tá? O que acontece? É uma página que está com HTTPS, ou seja, tem lá o seu TLS implementado, no entanto não tem um certificado autenticado por uma entidade certificadora como a VeriSign ou CertSign. Tá? Tá aqui, ó. Um certificado normalmente formado pegando a chave pública, tá, e tendo assinado por uma autoridade certificadora, tá? AC. Autoridade certificadora é uma entidade de confiança que lida com os certificados digitais. Não é gratuito também e tem uma determinada validade. Você pode fazer um certificado digital para você, normalmente tem uma validade aí de um período de 1 ano, tá ok? Para participar de leilões, aí, especialmente da Receita Federal, você precisa ter um certificado digital aí, autenticado, isso daí é validado no navegador. Para você ter um servidor HTTPS para funcionar e não aparecer aquela mensagem ali, esse site não é confiável, esse site não é confiável por quê? Porque ele está utilizando uma informação, está usando ali criptografia, está usando HTTPS, entretanto, aquele certificado que ele está utilizando não foi validado por uma entidade certificadora, uma autoridade certificadora, tá ok? Normalmente porque isso tem um custo, ou foi, mas já está vencido. Aí tem questão de data, de relógio do computador também, tá? Então, a vantagem de ter um certificado é que ele permite verificar se a chave pública está realmente associada a determinado indivíduo. Assim, o certificado digital, ele é obrigatório, especialmente nessa área jurídica, tá bom? Então, eventualmente acontece se você tem instalação de todo um aparato para poder ter um certificado digital que um pode entrar em conflito com o outro. No caso da assinatura digital que discutimos na sessão anterior, é possível que alguém tenha falsificado as chaves utilizadas para assinar a mensagem, que as chaves não pertençam de fato ao remetente original. Mas se você tem um certificado digital, podemos facilmente verificar com a entidade, né, a autoridade certificadora, para assegurar que a chave pública para o remetente é legítimo. Além do mais que, eventualmente, determinados tipos aí de tokens certificados, eles pedem uma senha para o usuário. Tá? Uma autoridade certificadora é apenas uma pequena parte dessa infraestrutura que pode ser colocada em funcionamento. Tá? A infraestrutura perdeu esse tracinho aqui, né? Para lidar com certificados em larga escala. Essa infraestrutura é conhecida como uma infraestrutura de chave pública, PKI, tá? Public Key Infrastructure, certo? Uma PKI é geralmente, aqui ó, Public Key Infrastructure. Uma PKI é geralmente composta de 2 componentes principais, embora algumas organizações possam separar muitas funções e mais do que apenas essa. Na verdade, o que isso aqui quer dizer, pessoal? A entidade certificadora, normalmente ela tem uma hierarquia e ela pode fazer vários níveis ali de certificação, tá? Então, emite e verifica certificado, registro de autoridade, por aí vai. Então, existe uma hierarquia dessas entidades ali que fazem essa certificação. O PKI também tratamos o conceito de revogação de certificados, quando um certificado atinge sua data de validade. O certificado é comprometido ou surge outro motivo no qual precisamos garantir que o certificado não seja mais utilizado. Normalmente aqui, é o que eu comentei com vocês uns minutinhos atrás aqui, né? Um certificado digital que você admite, ele tem uma validade. Para uma pessoa física, normalmente essa validade é de 1 ano, e aí precisa ser atualizado, tá? Eu vou dar uma passada aqui rápido, porque só que é uma parte mais teórica. O material está todo aí no YouTube para vocês estarem uma olhada, no Moodle também, tá? Proteção de dados. Com essa aqui a gente encerra aqui nessa parte aqui a questão dos certificados digitais. Né? De repente eu deveria criar mais uma sessãozinha aqui, mas isso aqui seria a proteção de dados, é uma área bem teórica mesmo, né? Mas existe assim a proteção dos dados em repouso, em movimento e em uso.
Tá? Podemos dividir os usos práticos da criptografia em duas grandes categorias: proteção de dados em repouso e proteção de dados em movimento. A proteção dos dados em repouso é importante devido à grande quantidade de dados armazenados que podem ser encontrados em dispositivos como fitas de backup, unidade flash, disco rígido, dispositivos portáteis como laptop. Tá? Então, o que é repouso, o que é movimento? O cara está andando lá com o celular e está em movimento. Não, pessoal, não é exatamente isso. Tá? Então, exatamente aqui o conceito é o seguinte: dado em repouso é aquele que não está em uso naquele momento, por exemplo, uma fita de backup. Tá? A proteção dos dados em movimento ela é vital também devido à enorme quantidade de negócios que são realizados por meio da internet, incluindo transações financeiras, médicas, informações, declaração fiscal e outras trocas igualmente sensíveis, ok? Então, dados em repouso são aqueles dados como backup, um dispositivo de massa que tem uma informação armazenada. Dados em movimento é aquele que você está utilizando naquele momento, que você utiliza o tempo todo para fazer alguma operação, uma transação financeira, por exemplo. Tá? A proteção dos dados em repouso é uma área em que a segurança muitas vezes é negligente. Ok, você pode não proteger seus dados de backup. É uma área particularmente ruim, na qual não enfatizamos a segurança. Tá bom? Os dados são geralmente considerados em repouso quando estão em algum tipo de dispositivo de armazenamento de massa, né? E não estão em movimento através de uma rede, através de um protocolo e assim por diante. De forma ilógica, dados em repouso em mídias também podem estar em movimento. Tá? Então, por exemplo, podemos enviar uma fita de backup contendo dados sensíveis, levando no bolso um pendrive, contendo uma cópia das nossas declarações de imposto ou deixar no banco de trás do nosso carro. Aqui é uma forma ilógica, pessoal, mas não leve muito isso em consideração, tá? O dado, ele está no carro, está andando ali, né? Ele está supostamente em movimento, mas ele está em repouso, tá bom, pessoal? Porque é uma unidade de massa. Ele está em movimento, efetivamente, né? Ele está em movimento físico aqui, né? Mas em movimento lógico é quando ele está sendo transportado por algum canal aí, algum protocolo da rede, tá? Vamos tocar em frente aí. Aqui eu vou pular exatamente toda essa parte aqui, ele vai dar um exemplo aqui, tá? De uma situação aqui de um grupo médico aqui que teve um problema com proteção de dados em repouso, justamente para a gente dar uma enfatizada porque que é importante também proteger esses dados em repouso, fitas de backup especificamente, tá? Você tem muita informação ali e normalmente não é. E quando eu falo fita, você pode entender um HD, um RAID, qualquer unidade de armazenamento aí de massa, tá bom? Segurança dos dados. Existem muitas soluções para proteção de dados em repouso. O principal método que usamos para proteger é a criptografia. Claro, você pode, normalmente se é um backup, você pode colocar num disco compactado e criptografado. Mesmo que a pessoa consiga roubar aquela informação ali, ela não vai conseguir utilizar. É aquele princípio 2 lá de Kernoff, né? Particularmente quando sabemos que a mídia de armazenamento ou a mídia do dispositivo em que ela está contida está potencialmente exposta ao roubo físico, como uma fita de backup ou num laptop, exato. Você também pode ser roubado seu laptop, você pode perder em algum lugar, outra pessoa pode pegar. E você tem um enorme número de produtos comerciais para criptografia, os próprios sistemas operacionais também já oferecem isso aí, né? Mas a Symantec, McAfee, tá? Só para citar algumas ali, além do próprio sistema operacional já tem alguns meios ali de criptografar o seu disco, tá? Quando você vai formatar ele, você cria uma nova partição ali, você tem a opção já de ativar a compactação, né? E tudo mais. O recurso dos produtos comerciais muitas vezes inclui a capacidade de criptografar o disco inteiro, tá? Essa aí é uma tarefa complicadinha, tá, pessoal? Porque se você criptografa esse disco inteiro, eventualmente você não consegue decriptar ele, tá? Você utiliza ali, mas se você tiver algum problema lá com o seu sistema operacional, precisar tirar o HD, a questão aqui é a seguinte: você fez a encriptação do seu disco rígido inteiro, certo? Aí você teve algum problema ali e você precisa extrair aquele HD, colocar em outro computador para fazer um tipo de manutenção.
você vai ter muita dificuldade para fazer isso, tá bom? Normalmente é para você não conseguir, ok? Uma série de produtos de criptografia, né? Então, TrueCrypt, BitLocker, tá? Que é DMCrypt, que é específico para Linux. Então, são alguns dos softwares que você consegue utilizar aí para encriptar o seu disco. Por isso que então você tem que tomar muito cuidado. Se você for considerar encriptar o seu HD principal, considere esse problema, tá? Então, o mais adequado talvez seja você encriptar ali uma unidade, uma partição secundária, e você mantém ali a principal lá com seus programas. Vamos supor que o invasor chega lá, rouba e consegue acessar os arquivos do seu sistema operacional. Isso aí você minimizou bastante os efeitos danosos ali, tá bom? Segurança física. Tá? Segurança física é outro passo importante na proteção dos dados em repouso. Tá? Você precisa dificultar o acesso físico do atacante, tá? Que poderia ali roubar a mídia que estaria os seus dados sensíveis. É aquela situação lá de você fazer aquele processo de gerenciamento do risco, é sempre você identificar quais são os seus ativos e como que você vai protegê-los. Porque, eventualmente, ficar só numa sala talvez não seja uma grande segurança, mas dentro de uma sala, dentro de uma rack, ali sim você já consegue aumentar um pouquinho mais a segurança. Dentro de uma sala, dentro de uma rack, dentro dessa sala tem um alarme, aumentou ainda mais a segurança. Quanto mais você dificulta, maior a segurança que você vai ter, tá bom? Se a segurança física do local onde os dados em descanso, em repouso, é fraco, um atacante pode ser capaz simplesmente de entrar no prédio e roubar um laptop, documentação em papel, um pendrive, disco. Isso aí. Outra coisa relevante, tá? Não é só fitas de backup. Aqui a gente está se concentrando nesse exemplo que é o mais óbvio, né? Mas ele pode pegar documento de papel, um pendrive, disco de um servidor, sair com um CD dali, até aquilo que você joga no lixo. Tá? Você vai jogar um documento no lixo, interessante que você triture esse documento. Não taque fogo, por favor, mas triture ele, se for uma informação relevante. Ok? A proteção dos dados em movimento é o que mais interessa aqui pra gente, tá? Que não é o que mais interessa, é o que é mais tem mais visibilidade, tá bom? O que costuma ter mais relevância. Então, uma grande preocupação é proteger os dados quando estão em movimento, ou seja, quando está trafegando na rede. Isso pode ser através de uma WAN, ok? Ou uma LAN fechada. Então, Local Area Network, Wide Area Network. Uma área ampla, não tem nada a ver com áreas isso aqui, tá bom? E isso aqui também não quer dizer que é cabeada. Pode ser uma rede Wi-Fi e é uma LAN, uma rede local. Uma WAN, por exemplo, internet, ok? Ou uma VPN que você está usando aí, uma rede maior. Então, como que você vai proteger? Pode ser feito através de uma rede sem fio, através da internet ou de outras formas. O principal método para proteger dados da exposição na mídia da rede é a criptografia. E podemos optar por aplicar de duas formas principais: criptografando os dados em si para protegê-los ou criptografando toda a conexão. São as duas formas. Você pode adotar uma ampla gama de abordagens para proteger seus dados que estão enviando na rede. Depende dos dados que estão sendo utilizados ali. Então, o SSL e o TLS que a gente já viu são frequentemente utilizados para proteger informações enviadas através dos protocolos de rede e operam em conjunto com outros protocolos. O SSL e o TLS não é exatamente um protocolo específico. Eles operam em conjunto com outros protocolos, como o IMAP, o POP, tá? O SMTP, o HTTP, o VoIP e tudo mais. Tá? Geralmente, quando um desses serviços aqui são embutidos nesses protocolos, você cria um novo protocolo com um Szinho no final. HTTPS, tá? SMTPS, a gente já viu esse exemplo aí. Ok? Alguns é diferente, por exemplo, Telnet para SSH, também que é um serviço diferente também. Tá bom? Aí você acaba fazendo uma encriptação de toda a conexão.
Quando o SSL TLS é usado, ele criptografa a conexão entre dois sistemas, tá? Que estão comunicados. Então, é um serviço aqui que você vai criptografar toda a conexão. Embora seja possível usar o SSL TLS para criptografar as comunicações com o servidor que mantém nosso e-mail, não significa necessariamente que conexões feitas através do nosso navegador desfrutem do mesmo nível de aumento de segurança. Eventualmente, você pode estar utilizando um serviço que não está encriptado. Muitas aplicações não conseguem suportar SSL TLS. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui vamos tentar implementar isso aqui de uma forma prática, que é uma VPN. O que é uma VPN? Você constrói uma rede virtual privada, certo? Por meio de uma rede não privada, uma rede aberta, por exemplo, por meio da internet. Então eu posso ingressar na minha rede interna, na minha LAN, certo? Por meio de uma WAN. Para isso existe esse protocolo, esse serviço, uma conexão VPN, ela é uma conexão criptografada, tem um usuário e senha, tá bom? Tem ali é o que é chamado tunelamento, você conecta na sua rede, você vai conectar naquele servidor e é como se você estivesse dentro daquela rede local ali. Esse serviço de VPN ficou muito em alta nesse momento de pandemia, porque você precisa utilizar serviços da sua empresa a partir da sua casa, então é importante, é relevante, tá bom, pessoal? A VPN aí é uma forma também de você ter toda a proteção ali, alguma proteção por meio da criptografia. A nível de curiosidade, a gente tem alguns serviços aí, né, de VPN, né, que são utilizados aí como, por exemplo, PopTop, né, que é para Linux. A gente consegue criar ali um serviço de VPN dessa forma aí, tá? O FreeZone também é um bem antigo, mas dos mais comuns aí para você fazer esse tunelamento. O PopTop é legal porque você faz uma conexão ponto a ponto ali de uma máquina com a rede, é bem simples até de implementar. Embora uma variedade de protocolos possa ser utilizados para segurar uma conexão VPN, muitos deles foram desenvolvidos e utilizados ao longo dos anos. Tem muitos métodos, né? Os dois métodos mais comuns são o IPsec e o VPN SSL. Tá? Basicamente aqui é só os protocolos a respeito da VPN. Aqui ele vai falar um pouquinho mais também sobre a VPN, não é tão relevante assim. Nada além daquilo que a gente já falou, tá? É quando você faz a conexão na sua rede local a partir daí da internet. A gente vai ver na prática como fazer isso. Esses slides estão disponíveis aí, né? Uma tradução do livro do Andrews, tá, pessoal? Vocês conseguem dar uma olhada aí também no material que está no Moodle. A gente já passou do nosso limite aqui de 20 minutos, estamos com 23. Ok, a última categoria de proteção de dados envolve protegê-los e proteção dos dados em uso. Então eu tenho a proteção dos dados em movimento, dados em repouso, dados em uso. É a última categoria de proteção. Embora possamos usar criptografia para proteger os dados enquanto eles estão armazenados ou em movimento através da rede, somos um pouco limitados na nossa capacidade de proteger dados enquanto eles estão sendo utilizados por aqueles que legitimamente têm acesso a eles. Usuários autorizados podem imprimir arquivos, movê-los para outras máquinas, outros dispositivos, enviá-los por e-mail, compartilhá-los em redes P2P. Tá? Por exemplo, talvez você tenha um documento relevante na sua empresa e você está compartilhando aí por meio de torrent. Tá? Compartilhamento de arquivos, em geral fazendo uma zombaria das nossas medidas de segurança cuidadosamente estabelecidas. Isso aqui é uma área que é menos trabalhada, tá? Que é a proteção de dados em uso, até porque é bem mais difícil. Bom, aqui a gente vai encerrar essa parte teórica sobre criptografia. Tem uma lista de exercícios, vou deixar essa lista de exercícios no Moodle. Tem um exercício 9 bem legal aqui, você vai decodificar essa mensagem, né? Tá bom? Um algoritmo aqui, uma cifra de substituição simples. E na próxima videoaula vamos começar a trabalhar aqui com criptografia, a cifra de Hill. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida,
deixa aí nos comentários, deixa lá no Moodle, deixa no nosso grupo do WhatsApp e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.